So I remember when we were driving in your car, speeding fast, I felt like I was drunk. Bem-vindos a mais um vlog aqui, dia 13 de novembro, quinta-feira. No vlog anterior eu mostrei que eu estou fazendo um piso na entradinha na frente da varanda com umas ardósias que eu encontrei aqui pelo quintal enterradas, só que assim, eram ardósias assim velhas e que eu preciso tirar essa argamassa de trás dela. Os que eu já coloquei lá eu já tinha tirado, mas aí eu precisei de mais ardósia, então peguei essas e estou tirando para poder utilizar para o resto dessa calçadinha, dessa entradinha lá na frente da varanda. Aí eu coloquei uma musiquinha para me acompanhar, né? Porque já basta a pessoa estar trabalhando, pelo menos que ela trabalhe alegre. Então eu estava ouvindo Fast Car da Tracy Chapman. E depois ainda fui peneirar areia e tal, mas depois eu comento. O dia seguinte e com a mesma roupa de ontem, porque eu vou trabalhar as mesmas coisas daqui a pouco. Estou esperando o sol baixar um pouco. Eu não vou gastar outra roupa para lavar por causa disso, e nem tá sujo, nem tá sujo ainda. A pessoa tem tão pouco espaço que se ela não colocar a câmera na vertical, ou ela tem que colocar o telefone lá longe, né, para poder mostrar o corpo todo. Então tem que colocar na vertical porque na horizontal fica difícil aqui. Eu não posso ir ali, não. Eu ia ali, nesse cantinho, pra ver se dá pra mostrar. Só que o cachorro, ele tá deitado aqui, ó, no cantinho. Não vou atrapalhar o cachorro agora, não. O cachorro decidiu vir pra cama. Então dá pra eu vir pra cá. Mostrar que também só vai me caber. Só cabe parte de mim, né, fiote? Eu não coloquei o tapete lá ainda, que eu tinha aspirado. Aí ele foi e deitou lá. Mas eu acho que ele tá gostando muito de deitar no chão, porque tá muito calor. Então nem vou colocar o tapetinho que fica ali. Tem um tapete aqui embaixo. Se ele quiser deitar no tapete, ele deita aqui. Se ele quiser deitar no chão, ele deita lá. Porque eu acho que hoje tá muito calor. Tanto que eu não vou lá pra fora agora pra fazer. Pra acabar as questões do piso lá, né? Porque eu sou muito pressão baixa. O calor me deixa assim. E aí sabe aquele dia que você sabe assim que você não convém? E aí o que eu vou fazer? Eu tô com essa caixa aqui. Dá licença pra ficar pra mamãe mostrar a caixa. Essa caixa que tá atrás dele. Neném. Essa caixa aqui, eu tô encapando, né, por dentro com caixas de leite, né, aquela parte metálica da caixa de leite. Aí tá secando ainda, né, de vez em quando solta alguma coisa, você vai ter que secar de novo, coisa e tal. E aí eu vou colar agora uns panfletos aqui na parte de cima. E aí, enquanto isso, falando sobre a vida. Mas antes disso, eu quero mostrar um outro projetinho. Sabe essa cômoda aqui? Ó, tem tempos, né, que eu tô reformando essa cômoda. Eu gosto dessa coisa do vlog ser datado, apesar de depois eu não encontrar mais alguma coisa que eu comecei. Seria muito mais lógico a pessoa começar uma coisa e terminar no outro dia e tal. Mas nem sempre é assim. Essa cômoda era uma cômoda toda de gavetas horizontais. Só que ela já é muito velha. Minha avó me deu, sei lá, minha avó até já faleceu, né? No ano passado, e ela me deu essa cômoda. Ai, cachorro. Há uns 15, perto de uns 15 anos atrás e tal, só que é MDF, né, gente? É material fraco e tal. Como as gavetas, elas são muito grandes, a gente quer colocar muita coisa. Só que acaba pesando. Aí sabe quando você começa a ver aquelas gavetas tudo arriada? Tinha uma hora que a gaveta, que eu não conseguia puxar. E uma vez, esse cachorro, o Franz Kafka, ele parece que eu só tenho ele de cachorro, né? Ele é meu protagonista, porque ele que apronta mais as coisas. Uma vez eu saí, tudo fechadinho. Eu cheguei, as gavetas todas abertas, as roupas tudo pra quanto é canto. O meu cachorro conseguia abrir uma gaveta que eu mesma não conseguia abrir. E aí tinha um outro problema também, que meu quarto é muito pequeno. Não tenho aqui na frente, aqui,
tenho um guarda-roupa grande, de 2, 4, 6 portas, que é o melhor lugar que tem para colocá-lo. Realmente ele é o espaço certinho para esse guarda-roupa. Aqui tem janela, então ia tampar a luminosidade. Pra cá tem onde estão as minhas prateleiras. Até caberia o guarda-roupa aqui. Só que depois me dificultaria colocar a cama nessa... Sabe, tentei de várias maneiras. Então, assim, o melhor lugar para essa cômoda é aqui. Ela até ficou um pouco pra cá algum tempo. Mas mesmo assim, sempre esbarrando as gavetas na cama. Então, eu só podia puxar até uma certa medida. Não dava para eu puxar ela toda, né? Já tinha essa questão. E aí, o que eu fiz? Para não jogar a cômoda toda fora, porque as gavetas estavam arriadas. Eu arranquei as gavetas, reaproveitei as portas, mas eu fiz portas horizontais e coloquei dobradiças, que aí elas dobram para fora. Então, eu consigo abrir tudo, consigo ver tudo ali. E eu estou fazendo caixas, tem caixas ali dentro, tá tudo bagunçado. Mas eu estou fazendo caixas que ainda precisam ser acabadas também para colocar as roupas assim dentro de cores. Mas aí, eu não vou nem abrir ali, porque o negócio tá feio ali. Mas aí ficou esse buraco, né, porque não dava o tamanho, né, a porta das gavetas não davam a altura toda. E ficar esse buraco, ficar mostrando as bagunças é algo que me incomoda. Aí eu tinha pensado em várias coisas. Eu tinha pensado, por exemplo, em fazer uma cortininha, talvez com esses trabalhos que eu faço com sacos de ração de cachorro, e colocar até colada embaixo da gaveta para a cortininha tampar. Tinha pensado em macramê, um montão de coisa. Até que agora, recentemente, eu tive uma ideia de reaproveitar bambus. Aí, qual é a minha ideia? Esse daqui eram os bambus que eu cortei, bambus do meu quintal. E aí, o que é que eu faço? Seria melhor eu apoiar num local para eu fazer isso. Vou gravar aqui no chão, que é melhor. Essa é a melhor faca que eu tenho, por incrível que pareça. Aí, faço assim, pego um martelo, ó, e abro. Eu só tô mostrando a ideia, porque aí quando eu fizer, vocês vão entender, né? Então, qual a minha ideia? É eu colocar ali. Aqui atrás da própria madeirinha aqui da porta, eu colocar alguns, porque aí talvez mais coladinho, talvez um pra frente e outro pra trás, talvez os dois virados assim, não sei ainda. É apenas o início da ideia. Se vocês quiserem dar sugestão, eu vou gravar mais pertinho pra vocês verem. Mas mais pertinho vocês vão ver a bagunça, né? Então, assim, faça de conta que vocês são de casa. Então, não sejam cruéis comigo. Pensando em colocar, assim, um parafusinho do lado de cá, né? E aí, ó, fazer mais ou menos deste tamanho. Fazer assim, do lado da frente, ou a parte de trás. E aí, por exemplo, se forem vários da parte de trás, ficaria tudo assim. Aí eu colocaria na porta, não colocaria medidas certas, não ia me preocupar com isso. E aí faria tudinho por todas essas portas para tampar essa bagunça. Quer dizer, depois que eu acabar as caixas, já não vai estar bagunçado, mas mesmo assim é estranho ficar vendo um buraco, ficar vendo um vão. Então eu tô pensando em colocar isso, mas não exatamente. Calma aí, talvez você fale, nossa, vai ficar esquisito. Não, não exatamente. Tem muitos
elementos rosas nesse quarto, mas eu não quero um quarto rosa, um quarto boneca, um quarto Barbie. Eu gosto assim de pontos, alguns pontos de cor. Então, ao invés de pintar de cinza, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que passar isso aqui no fogo, tá? Todo bambu a gente tem que dar uma passada no fogo pra eliminar, pra depois não dar caruncho, sabe? Então, eu passo no fogão de casa mesmo, passo no fogo, porque se ele tiver água, né? Então, já dá aquela fervida. Aí depois esse bambu dura 500 anos. E aí depois eu vou dar uma lixadinha nele. Aí depois eu vou pintar. Aí estou pensando em pintar no rosa, porque aí vai ficar uma cômoda diferentona, né? Vai ficar uma cômoda. Tem os desenhos rosa que eu fiz também, né? E aí eu vou envernizar. E aí depois, talvez com cola para madeira e um parafusinho, vou colocar assim pela parte de dentro e tampar. Então, eu só estou explicando a ideia. E aí, quando eu fizer, vocês já vão saber qual é a ideia. Mas agora, né, uma coisa de cada vez. Eu me enrolo com a quantidade de coisas que... É muita coisa manual, né, pra fazer. Mas uma hora, gente, uma hora eu vou acabando as coisas, né? Vou sempre mostrando dia a dia. É até bom, porque as pessoas sempre acham que tudo é em 1 minuto, né? Porque na internet te dá essa ilusão. A gente vê as coisas, a gente pensa que foi tudo tão rapidinho, sabe? E tem coisas que parecem ser rápidas mesmo. Mas quando a gente vai para fazer, que a gente vê que são processos demorados. Aí algumas coisas tem que ficar esperando secagem e tal, né? Mas o que eu vou fazer aqui então agora é colar panfletos nessa caixa, apesar que ainda tá colando do lado de dentro. Mas essa parte aqui, como é papel, ela cola mais rápido, a secagem é mais rápida. Vou colar isso só pra caixa ficar mais resistente, porque depois eu faço aquela trama com os sacos de ração. Essa caixa é para ficar no banheiro, lá junto com a outra que já está lá, que lá só tem coisas para cachorros. Como eu ganhei da minha mãe mais umas toalhas para banho dos cachorros, e no dia que eu lavei o banheiro, que eu mostrei aqui, eu acho que foi nesse dia, eu mostrei uma prateleira lá onde eu... Aí eu coloquei até uns vasos, que são vasos de plantas, que eu reaproveitei para colocar alguns itens dos cachorros, para além da caixa. Só que eu tô precisando desses vasos de planta. Então eu preciso colocar essas coisas em outro lugar. Aí por isso eu tô fazendo essa caixa para colocar lá para esvaziar os meus vasos. E é isso. Vou fazendo isso aqui. Depois que acabar a secagem, que eu vou fazer a trama. Ainda tem que cortar ainda as tiras para fazer isso. E fazer essa caixa. E aí vai ser mais uma coisa. Olha o que eu fiz de errado. Olha como é que a pessoa tá distraída, faz coisa errada. Eu passei cola no lugar errado. Era pra eu passar cola no lugar onde tem a imagem. Pra eu colar. Eu gosto de colar a parte branca. Quando tem parte branca na... Apesar que vai passar por cima, né, a trama, mas eu gosto de ficar com a parte branca. Quando tem parte branca, eu gosto de ficar com a parte branca tudo pra cima. Tudo bem. Então, aproveitar o dia, essa parte da manhã, fazendo isso. E esse mesmo trabalho é o que eu faço para todas as caixas aqui em casa, né? E que eu tenho que fazer para essas caixas que estão nessa cômoda também. Agora falar sobre o dia de ontem, né? Eu levei as crianças
lá pra fora, inclusive Marilyn e Tolstói, para eles ficarem brincando enquanto eu tava lá com a colher de pedreiro, tirando a massa das ardósias. Acabou, eu só fui fazer o resto do piso, já estava até escuro. Mas aí deixa eu contar um outro detalhe que eu não contei no vídeo do piso. Além da pessoa não ter piso lá pra fora, de não ter comprado piso lá pra fora, eu tenho piso aqui dentro, que é pro quarto das crianças, que inclusive eu ganhei lá do que sobrou da obra do meu primo. Mas lá pra fora eu não tinha, porque eu precisava de um piso menos escorregadio, né? Então eu não tenho piso, resolvi reaproveitar o que eu tinha, mas eu também não tenho argamassa. Você fala assim, como assim você não tem argamassa? Como é que você colocou aquele piso lá? Eu tenho uma argamassa aqui, que é o que eu estou usando pro piso do quarto das crianças e tal, que é o que eu utilizei também na varanda. Mas a argamassa para áreas internas é diferente da argamassa para área externa, onde pega chuva. Segundo o homenzinho da loja me falou, se a pessoa colocar argamassa de uso interno num espaço externo que pega chuva, chega uma altura que os pisos vão começar tudo a soltar, porque não cola suficientemente. Só que tem um detalhe, a argamassa para uso externo é 3, 4 vezes mais caro, e o pacote é pequeno assim. Não é igual que pacotão de cimento grandão, sabe? A argamassa de uso externo é 3, 4 vezes mais cara. Eu falei, não vou comprar não. Não vou comprar. Se ainda estivesse aplicando um porcelanato... Ai, gente, não comprei. Ai, tem aquela coisa, você comprar um negócio, tem que ficar esperando chegar. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz pelo método antigo que os pedreiros utilizavam quando nem existia argamassa, que é fazer uma massa normal de cimento, areia bem fina, peneirada, cimento e água. E aí o que você faz? Porque a massa da argamassa, ela é mais maleável, né? Ela é mais leve que o cimento. Aí eu peneirei o cimento também. Ela é uma massa muito mais leve que o cimento. Aí a dica é você colocar detergente de louça. E eu coloquei um pouquinho de cola branca também. Vai durar? Não sei. Espero que sim. Eu acho que talvez o problema não seja a durabilidade. O problema seja, se um dia a pessoa pretender tirar o tal piso, a argamassa é muito mais fácil, né? Você retirar um piso e talvez o cimento. Essa é a minha ideia, né? Não sei se eu estou divulgando fake news. A argamassa é mais fácil de retirar. No cimento talvez só quebrando mesmo. Mas assim, a não ser que eu fique rica, eu não pretendo tirar o negócio de lá. Então, como é muito mais para me dar praticidade, não é para ser uma casa para eu ostentar para os outros, olha como eu tenho dinheiro, pelo contrário. Ah, gente, tô nem aí, fiz com o que eu tinha mesmo, sabe? Porque se eu ficar esperando todas as obras que eu faço aqui em casa, é muito pensando nisso. Se eu ficar esperando a hora que eu vou ter as condições perfeitas para comprar todas as coisas, para fazer todas as coisas, essa hora nunca chega. Quer dizer, pode chegar, mas vai demorar bastante. Bom, gente, parei para fazer um lanchinho. Ainda nem escovei dente. Mas é para encerrar esse vídeo. Então eu encapei essa parte daqui de cima.
E aí vou esperar essa parte de dentro acabar de secar para eu poder virar a caixa. Vou deixar ela secando aqui. E depois mais tarde eu volto. Eu estou sempre assim. Faço uma coisa, tenho que esperar secar. Aí faço outra coisa, depois eu volto. E continuo a encapar. Eu vou encerrar esse vídeo porque eu tava vendo, porque eu fui fazendo, aí jogava alguns vídeos no editor e editando, aí vi que já tá ficando longo não, né, mas já perto dos seus 20 minutos. E então eu vou, o telefone também já tá no carregador, porque já tava só com 10% de bateria. Então eu vou deixar o telefone carregar um pouquinho. Vou acabar de editar e já deixo o negócio aqui já exportando, já envio pro YouTube. Não sei se eu vou enviar esse vídeo hoje ou amanhã. Eu, nos últimos tempos, antes eu publicava vlogs todos os dias, né? Nesses últimos tempos, eu tenho mandado mais assim, um dia sim, outro não e tal. Fazendo um desabafozinho, eu tô um pouco melancólica. Não é nenhum problema grave, graças a Deus. Mas é mais o peso das coisas, né? Eu até sinto que, graças a Deus, a fase pior passou. Mas é mais o cansaço mesmo. Sabe quando você tá tão cansada que você fica triste de tão cansada que você tá? É isso. Eu tô cansada. E assim, a pessoa que tá cansada, ela tem que descansar, né? Só que eu não descanso, porque eu começo a olhar, ver que eu tô sempre com ideias de tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que resolver não sei o quê. E eu tenho uma certa... se eu vou descansar, eu atraso as coisas que eu tenho que fazer e tal. Aí são coisas que... Não é nada que seria o fim, tipo, eu acabar o negócio ali da cômoda, eu acabar o piso lá de fora. Não são o fim do mundo, mas são coisas que ficam acumulando aqui dentro da minha cabeça, sabe? Eu passar pelas... já tem que acabar isso, já tem que acabar aquilo. Dá uma certa ansiedadezinha de acabar as coisas. E aí esse peso das coisas, das já vividas e daquelas que você ainda tem que fazer, vão me deixando assim muito, muito cansada, porque é tudo muito braçal, né? Eu já contei, não gosto de ficar repetindo isso, mas que eu tive 7 anos em depressão, em que eu não tinha essa preocupação, eu fazia o que tinha que ser feito, mas eu não tinha essa preocupação, vou ajeitar, cuidar desse imóvel. Porque a pessoa da depressão, ela não pensa em coisas assim, sabe? Ela pensa que vai morrer e pra que eu vou consertar esse imóvel, sabe? Então eu fazia o que tinha que ser feito, a rotina já é, né, cansativa, você tem 6 cachorros pra cuidar, etc e tal. Mas essas outras coisas que hoje são pormenores, né, eu não pensava, mas aí agora, me sentindo fora da depressão nesses últimos anos, aí me vem essa coisa, aquela coisa assim, da bola de neve, né, de todas as coisas que eu deixei de fazer nesses 7 anos e que eu quero fazer agora. E é como se, quase um toque, sabe, o toque que você tem que fazer certas coisas, se você não fizer certos rituais, se você não consegue andar pra frente, é mais ou menos isso. Tipo, eu sinto que se eu não consertar certas coisas, não é porque se eu não consertar vai dar errado, mas é que eu preciso ver as coisas à minha volta organizadas, no sentido de na minha cabeça vai ficar organizado, no sentido de se eu não preciso me preocupar mais com isso, agora eu posso fazer outras coisas, eu posso me dar ao luxo de descansar, por exemplo, de ler um livro, de seguir em frente. Eu sinto dentro de mim que eu preciso fazer essas coisas. Claro, eu tenho consciência de que eu não consigo fazer tudo tão rápido o quanto eu gostaria, mas eu preciso pelo menos fazer o que dá para fazer, esse pouco a pouco, e aos poucos mesmo, pelo menos eu ver essas pequenas evoluções. Mas aí é isso, se eu não publicar esse vídeo hoje, então eu publico amanhã, já deixo preparadinho, prontinho, programado para as 19 horas. Publico lá nos posts do canal, né, avisando que o vídeo vai sair. E aí eu tenho feito desse jeito. Aí, deixando isso aqui, eu só vou deixar o telefone carregar um pouco e vou gravar o resto do dia. Então, se eu acabar, tem dias em que eu não gravo nada e tem dias que eu tenho mais
disponibilidade, gravo várias coisas. Então, aparecer com a mesma roupa, sinal que tá datado, né? Os vídeos são datados. Então, é sinal que, às vezes, num certo dia, acabei tendo uma produtividade igual ontem. Ontem eu não gravei nada, né? Não deu, porque depois, quando eu fui fazer o negócio lá fora, já tava escuro. Eu não ia gravar, tava muito escuro. Tá muito escuro mesmo, porque a varanda tem luz. Mas aí, na frente da varanda, onde é o tal piso, isso então depois eu mostro num outro vídeo, né? Ali já tava escuro. Então, eu liguei a luz da varanda, abri a janela para essa luz, né, ir lá para fora um pouquinho. Peguei um negócio de luz de LED que a minha mãe me deu, coloquei lá também. Mas eu fiz praticamente assim, bem escuro, que eu fiz o negócio ontem, mas acho que deu certo. Mas para gravar aí seria ruim, seria muito ruim. Então, depois disso, depois que o telefone pegar mais uma carguinha, eu vou fazer mais alguma coisa. Não sei, eu vou fazer um negócio ali, ou vou queimar lá os bambus no fogo, ou eu vou lá pra fora pra continuar o trabalho e tal. Mas aí eu gravo e vou mostrando o dia a dia aqui das coisas sendo feitas. Aconteceu também hoje, eu recebi uma mensagem da Secretaria de Saúde, hoje cedo, falando de um ultrassom meu. Tem que ir lá semana que vem. Hoje não, vou segunda-feira lá pra pegar um papel para um ultrassom que saiu pra mim. E eu fiquei pensando assim, gente, que ultrassom? Que ultrassom? Porque eu lembro que todas as coisas assim que eu tava comprometida com médicos e tal, eu tinha resolvido, tinha ido. Quer dizer, angiologista eu deixei de ir porque do reumatologista eu não consegui ir porque marcaram em cima e eu não consegui me organizar para ir. Na data ia ser muito difícil conseguir ir. E eu já tinha feito esse pedido há muito tempo. O angiologista eu tenho que fazer um retorno de 6 meses. Só que eu falei com ele que eu estava bem. Nas últimas 2 consultas eu falei que estava bem e ele continuou me empurrando um remédio que eu, que já tive depressão e que sinto que hoje não tenho, penso que não tenho, porque hoje eu voltei a sonhar, a ter expectativas, a trabalhar por esses pormenores, né, que eu acabei contando agora há pouco e tal. E aí ele me passou um remédio que é para as veias, né, mas que também funciona para depressão. E esse remédio não estava me fazendo bem, me deixava enjoada, me deixava tonta todos os dias e tal. Só que fisicamente, onde estava doendo, não dói mais. Só que aí eu acho que estava prejudicando a minha cabeça. E aí eu não tô indo mais, eu não remarquei mais. A não ser se eu piorar, eu remarco, mas eu tô bem, assim, mas no angiologista eu tô indo não. Porque esse remédio me faz muito mal. Se eu tivesse, assim, com dor, faz ok, me faz mal, mas resolve minha dor, então eu vou tomar. Mas se eu não tô com dor e o negócio prejudica a minha cabeça, porque ele também funciona como um antidepressivo, esses inas brabos, eu falei, não vou. Não. Então, realmente, isso pode ser um erro meu, que eu assumo. O reumatologista não foi porque não deu, mas eu falei assim, eu já resolvi todas as coisas. Só que eu lembrei, há 3 anos atrás, e no canal antigo eu cheguei a gravar este dia, 3 anos atrás. Vai fazer 3 anos em janeiro. Que eu saí daqui, tinha uma consulta na CISFES, ainda subi aquele morrão. Aí eu gravei que eu cheguei lá e tinha uma placa do portão falando assim, por razões de força maior, hoje não haverá atendimento. Aí eu inclusive fui hoje lá no meu Instagram, porque eu lembro que na altura eu mandei mensagem lá para essa instituição, lá para a CISFES, falando, olha, eu tive aí tal dia e tal, e por que eu só queria saber por que não teve atendimento. Aí me falaram que teve uma chuva na semana anterior, lá em Juiz de Fora, e que tiveram problema elétrico na rede elétrica lá, né, da instituição, e aí por isso não teve atendimento. Aí entrei em contato com a Secretaria de Saúde, falei assim, olha, eu fui até lá, só que chegou lá, não teve o atendimento. O que faz? Ah, não, vamos remarcar para você. É que a gente não conseguiu avisar todo mundo. Alguns a gente conseguiu avisar, outros a gente não conseguiu avisar. Mas vamos remarcar para você e vamos dar prioridade para essas pessoas que estavam marcadas, né, que foram até lá e que não tiveram atendimento. Aí eu esperei, nada de remarcarem esse exame.
E eu fui hoje no negócio na minha mensagem da CISPES, que eu lembro que eu tinha mandado para lá para perguntar o que tinha acontecido, justamente para eu ver a data, né? Foi em janeiro de 2023. Aí então a Secretaria de Saúde falou que eu ia remarcar, nada de remarcar. E eu ficava indo lá, toda vez que eu ia lá na cidade, lá em Matthews Baby, e perguntava, não, ainda não, é que tem muita gente na frente, não, nada. Chegou uma hora que eu pensei assim, eles devem ter perdido o papel, porque aqui é tudo ainda muito manual. Hoje, eles ainda mandam uma mensagem no WhatsApp avisando, olha, vem pegar o papel aqui. Mas antes era por telefonema e tal, às vezes já aconteceu de não terem me ligado para avisar de exame e depois baterem o pé, não, nós te ligamos sim. Então, aí ficava a palavra de um contra o outro, né? Porque eu não me ligaram, quase ninguém me liga. Hoje em dia quase ninguém liga pra ninguém. Eu converso com todo mundo pelo WhatsApp. Aliás, telefone, se não for conhecido, eu nem atendo, porque hoje parece que o dia inteiro, se o telefone toca, é spam. Então você às vezes para uma coisa urgente, você tá lá no alto da escada, sabe, pintando o teto, e aí você, né, vai pegar o telefone, desce tudo para pegar o telefone, quando você vai ver, é spam, então assim, eu quase não atendo. E quando eu atendo, como é raro atender, eu lembro de todas as ligações que eu atendi. Não, eu de fato não me ligaram. Aí o homem lá, não, ligamos sim, te avisamos sim. Tipo assim, você perdeu o que você quis, porque você quis. Não, eu tenho consciência, igual do reumatologista. Eu não fui porque eu não deu e eu lembro muito bem da situação. Ainda não tô tão ruim assim na cabeça de não lembrar das coisas. Quer dizer, algumas coisas eu não lembro, mas assim, o que eu não lembro, eu sei o que eu não lembro. O que eu lembro mesmo. Aí, hoje ainda enviam, né, mensagem de WhatsApp. Aí eu recebi hoje essa mensagem de WhatsApp, falando pra eu buscar esse papel lá, blá, blá. E, mas eu tava falando ultrassom, mas é do que eu lembro de ultrassom que eu tenho pra fazer, é só esse que me falta, esse de 2023. E aí na altura, como eu fiquei lá cobrando e aquela coisa, não, ainda falta muito tempo e tal, eu acabei indo no médico, no clínico geral, falei assim, me dá um outro pedido, porque eu acho que eles perderam o papel lá. Aí levei esse outro pedido também, mas esse também, ó, tem praticamente 3 anos também. E aí agora, enfim, parece que saiu esse exame. Não é uma coisa grave, é um intravaginal, transvaginal, que chama. Que a ginecologista que passou em 2000 e possivelmente 2022, que ela deve ter passado, e esse pedido foi liberado para 2023, para janeiro de 2023, quando eu fui lá para poder fazer e que afinal estava fechado. E aí eu até acredito que não seja nada grave, porque se fosse algo grave, depois disso eu já fui fazer preventivo, eu faço preventivo todo ano e eu gosto sempre de começar, de preferência, começar o ano fazendo preventivo, logo em janeiro, porque assim, resolver todas aquelas questões que são obrigações que a gente tem que fazer, sabe? Pra já zerar o ano, sabe? Já pensar assim, já começo isso, já não tenho isso mais pra resolver, já não tenho que me preocupar mais com isso. Então, nessas mais 2 vezes que eu fiz o preventivo, ainda falei com a médica, olha, não tenho tal exame que você pediu lá em 2022, porque fui em 2023, não foi feito o exame porque ela estava fechado, mas depois ainda não foi remarcado. Se fosse algo urgente, possivelmente ela falaria, não, então vou te fazer um outro pedido e colocaria ali que era urgente. Como ela não fez isso, então é porque não é importante. Mas eu vou, porque, né? Se eu não for agora, depois o próximo vai demorar mais 3 anos de novo. E eu fui no início do ano fazer preventivo, então agora a gente já tá no final do ano. Vai acontecer alguma coisa também, né? Então, vou lá fazer esse exame. Só que aí, sabe pra quando que eles marcaram esse exame? Pra dia 19, que é o quê? Que é o dia do meu aniversário. Você não acredita que eu não queria sair pra nada? Eu não queria sair de casa, não queria nem a pau. Eu não queria ter que resolver coisas no dia do seu aniversário. Mas pronto, vou. E a novidade de hoje é só essa, entendeu? Só isso que aconteceu. E é isso, eu vou ficar por aqui, resolver as outras coisas, aí eu gravo e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.